E aí galera do ENF, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho só pra avisar que esses 30 minutos aqui no YouTube são 100% gratuitos. Mas se você quer assistir essa aula completa e quantas vezes você quiser, acesse o nosso curso completo. O link vai estar aqui na descrição e você vai assistir essa e várias outras aulas quantas vezes você quiser. Fica com essa aula imperdível da Kátia Menezes. Olá! Eu sou a professora Kátia Menezes, vou trabalhar com vocês administração de medicamento para as carreiras militares hoje. Vamos começar com algumas questões que são muito importantes e que são do dia a dia da enfermagem, tá bom? Então tem algumas questões de cálculo, tem algumas questões bem práticas que a gente vai poder fazer no nosso dia a dia, que isso não é só para o concurso, é para a vida do dia a dia mesmo da equipe de enfermagem como um todo, tá bom? Vamos então para a primeira questão? As injeções intradérmicas podem ser aplicadas em qualquer parte da pele, mas o local não deve ter pelos, manchas e estar exposto a um atrito mínimo causado pela roupa. A parte superior do tórax, a região escapular e a face interna dos antebraços são os locais mais comumente utilizados. De acordo com o ângulo para aplicação de injeções intradérmicas, a alternativa correta é. E a banca, essa questão é de 2018, e a banca apresenta para a gente 4 alternativas, de 15 a 45 graus, de 30 a 90 graus, de 10 a 15 graus, de 45 a 90 graus. E o que a gente vai fazer agora é relembrar um pouquinho disso, das injeções intradérmicas, tá bom? Então vamos lá. Na tela nós temos então um esquema dos locais, e aí se você observar, nós temos aqui o ângulo que a agulha vai fazer então para penetrar na pele. Então se a gente observar a angulação dessa agulha, a gente vai perceber que ela está fazendo então de 10 a 15 graus. Então, a nossa resposta correta é a resposta C. Então, de acordo com o ângulo para aplicação de injeções intradérmicas, a alternativa correta é a letra C, de 10 a 15 graus. Belezinha? Vamos então para a questão 321, que é uma questão de 2018, e ela fala o seguinte: foi prescrito 30 unidades de insulina regular a um paciente para aplicação antes do almoço. Você deve escolher uma seringa de tantas unidades e aspirar tantas unidades de insulina regular. E aí ele apresenta também 4 alternativas, tá? Na primeira alternativa, que é a letra A, ele fala 50 e 20 unidades. Na letra B, de 50 e 40 unidades. Na letra C, 50 e 10 unidades, na letra D, 50 e 30 unidades. Então, se a gente for observar, gente, o que nós temos na prática? Nós temos as injeções, as seringas para insulina terapia, nós temos elas graduadas em 100 unidades, 50 unidades e de 30 unidades. Tá? Então, essas seringas, elas já vêm graduadas a cada unidade e a gente aspira adequadamente. Então, vamos pensar na nossa questão, tá? Então, foi prescrito 30 unidades. Então, se foi prescrito 30 unidades, independente do volume da minha seringa, eu vou aspirar 30 unidades. E aí, a gente vai pegar a seringa de 50 para não haver desperdício. Então, eu vou pegar uma seringa de 50 unidades e aspirar 30 unidades, ok? Então, a resposta para essa questão é a letra D. E aí a gente passa então para a questão 322. Os fármacos injetáveis pediátricos são comumente administrados por via subcutânea ou intramuscular. O volume da dose intramuscular é limitado a 1 ml por aplicação em crianças com menos de 5 anos. Crianças de 6 a 12 anos podem receber até, e aí ele traz 4 alternativas. Na letra A, ele fala 2,5 ml por aplicação. Na letra B, ele traz 3 ml por aplicação. Na letra C, 2 ml por aplicação. E na letra D,
3,5 ml por aplicação. E para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão, nós vamos relembrar algumas questões relacionadas à administração de medicamentos intramuscular em crianças. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é que quando a gente vai escolher a via, o volume, a gente vai levar em consideração a idade, o peso, a quantidade de músculo daquele local que eu estou escolhendo, a quantidade também de subcutâneo, né? Porque tudo isso vai influenciar na angulação da agulha, o tipo de medicamento e a velocidade da absorção. E aí, quando a gente fala em locais de aplicação propriamente dito, a gente vai ver então a idade e a quantidade de músculo. Então, eu trouxe para vocês uma tabelinha que ela traz para a gente uma distribuição do volume de solução e a faixa etária, porque na administração de medicamento em pediatria, a faixa etária e o peso contam muito, né? Então, a gente vai trabalhar sempre levando isso em consideração. Se eu tenho uma faixa etária de lactente, eu não posso querer fazer o mesmo volume de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo. Então, a gente leva isso em consideração quando a gente vai escolher o local, a quantidade, né, o volume que a gente vai infundir nessa criança. Então, quando eu tenho no vasto lateral da coxa, né, para o lactente é de 0,5 a 1 ml. Dorso glúteo, ventro glúteo e deltoide não é indicado para o lactente, tá? Então, a gente tem aí a via intramuscular e subcutânea sendo administrada no vasto lateral para os lactentes. Para as crianças de 13 a 35 meses, é 1 ml no vasto lateral. Dorso glúteo também não é recomendado. Mas, Kátia, por que não é recomendado até essa faixa etária? Porque nessa faixa etária, o glúteo da criança é muito mais composto por gordura, a gordura marrom, do que propriamente por músculo. Então, isso faz com que a absorção da medicação não seja na velocidade que a gente está querendo. Tá? Então, para que isso não aconteça, a gente lança a mão de outras vias. Então, a gente vai lançar a mão do vasto lateral, a gente vai lançar a mão do ventro glúteo, que é 1 ml, e às vezes até do deltoide, embora isso esteja em desuso, tá, gente? A gente não usa o deltoide atualmente para administração de medicamento por via intramuscular para criança, não, tá bom? Para o pré-escolar, no vasto lateral, a gente vai infundir, então, 1,5 ml. No dorso glúteo, 1,5, ventro glúteo, 1,5 e deltoide, 0,5. Para o escolar e para os adolescentes, a gente vai infundir de 1,5 a 2 ml no vasto lateral, assim como no dorso glúteo e no ventro glúteo. E no deltoide, continuando como 0,5 ml. Mas lembrando que o local de administração do deltoide não é indicado na prática clínica, tá bom? Então, vamos voltar para a nossa questão? Relembrado tudo isso, vamos voltar para a nossa questão, que ela fala o seguinte: crianças de 6 a 12 anos podem receber até, então ele está pensando no volume máximo para essa faixa etária, tá? E a criança de 6 a 12 anos está aqui, ó, nos escolares e adolescentes. Então, o volume máximo, eles podem receber até 2 ml por aplicação. Então, a nossa resposta correta é a letra C, 2 ml por aplicação. Belezinha? Então, tudo que a gente vai observar na administração de medicamentos, na prática clínica, a gente vai levar em consideração sempre a idade, o peso desse paciente, a composição corporal, a massa corporal, a quantidade de tecido subcutâneo, a quantidade de tecido muscular. Tudo isso, gente, influencia sobremaneira no nosso trabalho enquanto equipe de enfermagem, tá? Vamos para mais uma questão? 323 de 2018 ainda, fala o seguinte: sobre o catéter venoso central de inserção periférica, conhecido como PIC, tá, gente? Complete a frase, né? É inserido na veia ou pouco acima ou abaixo da prega cubital e avança até a veia cava superior na desembocadura do
E aí a gente vai completar essa frase como pede a banca. Na questão A, na letra A, desculpa, ela fala veia basílica, cefálica e átrio direito. Na B, basílica, cefálica e átrio esquerdo. Na C, jugular, subclávia e ventrículo esquerdo. E na letra D, jugular, subclávia e ventrículo direito. Então, só para falar um pouquinho do PIC, lembrando que toda a rede venosa periférica, ela é importante para a punção venosa, e o PIC, ele é um catéter central, mas a inserção é periférica. Então, nós podemos fazer isso, o enfermeiro é regulamentado pelo COFEM para realizar esse procedimento, desde que habilitado, e a gente pode, então, puncionar uma veia periférica e acessar a via central. Então, quando a gente tem, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, aqui a gente tem um PIC, né? A inserção dele é periférica e ele vai até o átrio direito. Então, aqui a gente já começa a olhar para a nossa questão. Então, a nossa questão tem que falar do átrio direito, porque ele vai da veia periférica que eu tiver escolhido, porque o enfermeiro ele vai então estudar essa rede venosa e vai escolher o melhor acesso, vai fazer toda uma mensuração e quando ele funciona, ele vai introduzir o catéter até o átrio direito, mas é a desembocadura do átrio, tá, gente? Se for para dentro do átrio direito, a gente pode ter arritmia e algumas outras complicações. Então, vamos completar a nossa questão? Sem mais delongas, vamos lá. Então, veia que a gente pode introduzir. A basílica a gente pode utilizar? Pode. A cefálica a gente pode utilizar? Pode. A jugular a gente pode utilizar? Pode. Mas a subclávia não, tá? Então, nós não podemos puncionar a subclávia. Então, de quebra, a gente já elimina a questão C e a questão D. E outra, o PIC, ele não pode ir até o ventrículo. Então, realmente, questão C e questão D estão erradas. Mas vamos olhar, então, para a letra A e para a letra B. Então, nós temos basílica e cefálica, as duas veias, tá? E nós temos, então, a opção do átrio direito e o átrio esquerdo. E nós vimos, então, que é o átrio direito, né? Então, a nossa resposta é veia basílica, veia cefálica e ela vai ficar, então, o catéter na desembocadura do átrio direito, que é a nossa questão A. É a letra A correta. Ok? Tudo bem até agora, não é? Tudo tranquilo, isso é só feijão com arroz para enfermagem. Vocês vão tirar de letra essas questões. Mas vamos passar adiante. 324 é a nossa questão e ela fala o seguinte: dentre os cuidados em saúde pública, o paciente que usa insulina deve evitar a aplicação da medicação em qual região? Então, veja bem, o que a banca está querendo? Está querendo que a gente aponte qual é a região que deve evitar na administração de insulina. Então, na derme, na epiderme, áreas subcutâneas, nas áreas próximas a articulações. Então, lembrando, o que a banca está querendo é onde a gente deve evitar. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho do que é região, né? Então, lembrando que derme e epiderme não são regiões. Eles são as camadas da pele, mas não são regiões. O que é região, então, Kátia? Regiões são porções da superfície do corpo, cujos limites são, em geral, arbitrariamente definidos, tendo por finalidade facilitar as localizações e descrições anatômicas, anatomopatológicas ou equivalentes. Então, vamos voltar para a questão. Então, nós vimos que derme e epiderme não são regiões, porque se eu falar, olha, na derme, sim, Kátia, mas na derme onde no seu corpo? Qual a região? Então, derme e epiderme não são regiões. As áreas subcutâneas são indicadas para insulinoterapia, só que a gente está querendo, a banca está querendo qual aquela que você deve evitar.
então não são as áreas subcutâneas, vão ser as áreas próximas das articulações. Tá? Então, a letra D é a letra correta, até porque a quantidade de tecido subcutâneo nas áreas próximas às articulações não justificam a administração da insulina. É muito pouco, é muito pequena a porção de tecido subcutâneo nessas regiões próximas às articulações. Belezinha, gente? Vamos para mais uma? Então, só aqui confirmando que a nossa alternativa correta é a letra D. E nós vamos então para 325. Na 325, a banca diz o seguinte: se for necessário administrar um fármaco por infusão em Y ou secundária ao mesmo tempo em que a infusão primária é administrada, o frasco deverá ser pendurado na mesma altura. Esse tipo de instalação é conhecida como equipos em Y, em dupla, A2 e em paralelo. Então vamos lembrar aqui. Eu trouxe para vocês umas imagens de uns equipos, né? E se a gente observar, você tem aqui as porções que são inseridas lá no soro, você tem a porção que vai junto ao extensor ou direto no gelco para poder infundir a solução. Você tem então um injetor lateral, que o injetor lateral é em Y. Mas não é isso que a gente está perguntando. A banca está perguntando da infusão em Y, como é que a gente faz quando eu tenho uma solução primária e que eu vou administrar uma secundária. Né? Então, esse tipo de infusão é em paralelo, que é a letra D. Tá? Então, quando eu tenho um frasco que é uma infusão primária e depois eu vou infundir ao mesmo tempo uma outra solução, o nome que se dá é em paralelo esse tipo de infusão. Ok? Agora vamos para 326. Fala o seguinte: para serem administrados 1000 ml de solução fisiológica em 8 horas, o gotejamento em microgotas por minuto é 125, 87, 72, 63 e 56. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre gotejamento, nós vamos ter que lembrar algumas questões, algumas convenções. Então, 1 ml são 20 gotas e uma gota são 3 microgotas. Então, nós temos sempre que lembrar disso. Isso é uma regra, ela é básica, e qualquer coisa que de repente uma banca quiser fazer um cálculo que seja diferente dessa convenção, então ela tem que te indicar o quanto vale uma gota, o quanto vale 1 ml, para que você faça esse cálculo. Porque o normal, né, o corriqueiro, é a gente atribuir 20 gotas a 1 ml e 3 microgotas a uma gota. Beleza? Mas isso vocês já sabem, tenho certeza que eu não estou falando nada de novo. E aí a gente pode, é uma coisa que é muito interessante, a gente pode resolver a grande maioria dos cálculos de administração de medicamentos em regrinha de 3. Você achou que ia escapar da matemática, da química, da física, sendo enfermeiro, sendo enfermeira? Meu amigo, minha amiga, isso não é verdade. Nós precisamos disso o tempo todo. E qualquer cálculo que a gente erra, a gente mata uma vida. Então é muito sério, é muito importante que o enfermeiro, que toda a equipe de enfermagem entenda de administração de medicamento. Mas vamos comigo. Quando a gente fala em gotejamento em gotas, a gente pode sim resolver em regrinha de 3, mas a gente tem um macete, nós temos uma fórmula. A fórmula é gotas por minuto, que normalmente é o que a gente vai querer infundir, é o que a gente vai ter que transformar. Então, gotas por minuto é volume em ml, dividido por tempo em horas, vezes 3. Mas a questão está me pedindo em microgotas, Kátia. Então, como é que é? Também temos uma regrinha. Então, vocês vão encontrar essa regrinha na literatura de duas formas. Microgotas por minuto vai ser volume dividido por tempo vezes 3, tudo isso multiplicado por 3, ou simplesmente você corta, regrinha de matemática, lembra disso?
E aí você vai ter volume sobre tempo. Volume em ml e tempo em hora. Então, a gente tem aqui a fórmula do gotejamento para gotas por minuto, que é volume em ml dividido por tempo em horas vezes 3, e em microgotas, que é volume dividido por tempo apenas, ok? Então, vamos voltar para a questão. 326, eu dei uma montagenzinha aqui meio rápida para a gente começar a conversar. E aí, para serem administrados 1000 ml, então o volume que eu vou administrar é 1000 ml, e aí é 8 horas. E ele quer em microgotas. Então, a gente tem volume vezes 3, né? Tudo vezes 3, então a gente corta tudo. A fórmula vai ser volume sobre tempo, que vai ser 1000, ficou meio desconfigurado, mas dá para entender, né, gente? 1000 dividido por 8. Gente, 1000 dividido por 8 dá 125. Então, a nossa resposta correta é letra A, 125 microgotas, tá? Mas não para por aí, gente. Tem a 327 ainda. Que aí a gente vai trabalhar com unidades internacionais de insulina. Então, veja bem. Para administrar 20 unidades internacionais de insulina regular em um paciente, esse paciente diabético, utilizando-se um frasco de 100 unidades e seringa de 3 ml, deve-se aspirar 0,2 ml, 0,5 ml, 0,7 ml, 1 ml, 1,2 ml. Gente, isso assusta, né? Porque a gente está acostumado a lidar com o cálculo de insulina com a seringa graduada em unidades. Mas a insulina aqui, ela está graduada, a seringa aqui está graduada em ml e eu vou ter que aspirar em unidades. Então, eu vou ter que fazer uma transformação, tá? Então, regra de 3 resolve a maioria das questões e é convenção também. Sabe-se que 100 unidades é igual a 1 ml sempre, independente do volume da sua seringa, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer aqui uma regrinha. Então, 100 unidades está para 1 ml, assim como X está para 3 ml, que é o volume da minha seringa. Não é isso? Então, eu tenho... e aí, eu vou encontrar o volume, a unidade total daqui. Só que se eu posso fazer uma coisa mais fácil ainda. Eu posso pegar, então, 100 unidades está para 1 ml, porque aí eu vou fazer uma forma mais direta. 100 unidades está para 1 ml, assim como 20 unidades está para X. Porque aí eu vou saber quantos ml eu vou aspirar numa seringa, tá? E aí pode ser uma seringa de 1, pode ser uma seringa de 3, uma seringa de 5, uma seringa de 10, não vai importar. Quanto menor, mais fácil da gente tirar o 0, alguma coisa, né? Mas desse jeito eu consigo, então, aspirar o volume, porque eu só tenho uma seringa de 3 ml na minha unidade, então eu tenho que me virar com isso, né? Quando eu faço essa continha, e aí eu vou fazer a regra de 3, eu vou ter aqui, ó, 0,2 ml. Beleza? Então, a resposta correta é a letra A, 0,2 ml. Ficou claro, gente? Então, regra de 3 resolve a maioria dos problemas de administração de medicamento. Na questão 328, fala o seguinte: na administração de medicamentos por via subcutânea, uma agulha 13 por 4,5 deve ser inserida na pele, formando um ângulo de... Gente, aqui a gente está querendo saber qual é a angulação da agulha que eu tenho que fazer para poder inserir, então, a injeção por via subcutânea. Vejam bem, quando eu tenho 45 e 90 graus, se eu tiver
uma agulha 25 por 7 e 25 por 8, eu tenho a opção de fazer nessas duas angulações, porque a gente vê na literatura falando que a via subcutânea ela pode ser feita com angulação de 45 a 90 graus, mas a gente tem que prestar atenção no tamanho, no calibre dessa agulha, e aí a gente tem que ver que se eu tiver uma seringa de 25 por 7 e 25 por 8, eu tenho a opção dessas duas angulações. Mas olha, se for uma seringa de 13 por 4,5, só 90 graus. Então, a gente não tem a opção dos 45 graus, porque a gente tem uma dificuldade de acessar o tecido subcutâneo. É mais seguro que a gente acesse o tecido subcutâneo com uma seringa, com uma agulha de 13 por 4,5, se eu fizer essa angulação de 90 graus. Tá? Então, eu queria só fazer mais uma questãozinha com vocês, que é de 2018 também, que ela fala o seguinte: para garantir uma terapia intravenosa adequada, o técnico de enfermagem, após o início da terapia, deve monitorar o paciente com frequência para... Então, a questão 329, ela diz sobre os cuidados de enfermagem na administração de medicamento. Então, vamos ver o seguinte: para garantir uma terapia intravenosa adequada, o técnico de enfermagem, após o início da terapia, deve monitorar o paciente com frequência para observar sinais de flebite ou infecção? Sim, mas vamos olhar as outras também, para ver as opções que nós temos? Independente das condições do catéter, manter a infusão. Independente das condições do catéter, gente, isso é contra a segurança do paciente, né? Então, dependendo das condições do catéter, você tem que tirar esse catéter, concluir aí a infusão, trocar o acesso venoso, né? Então, essa questão está errada. Independente do aspecto do curativo, evitar trocá-lo. Gente, o curativo, se ele estiver sujo, ele tem que ser trocado na hora. O risco de contaminação é grande. Então, essa questão também está errada. Manter a terapia mesmo que o paciente relate dor. Gente, isso também não é seguro para o paciente. Se ele está queixando de dor, não subestime a queixa da pessoa, ok? Então, nós não podemos manter se ele estiver reclamando de dor. Manter o gotejamento rápido, apesar dos sinais de infiltração. O que isso vai gerar, gente? Mais infiltração, e isso não é correto. Então, nós temos aí que para a questão 329, o item correto é, então, observar sinais de flebite ou infecção sempre, tá bom? Então, esse foi a nossa lista de exercícios para este momento. Aguardo vocês em nova oportunidade, tá bom? Fique com a gente do ENF Concursos.